progresso. A graça do progresso. Bem-vindo a esta live. Estamos mesmo aqui para poder dialogar. Ele vai se apresentar, mas antes dizer que somos uma igreja, Ministério da Graça, e por você fazer parte desta família, acreditamos que Deus tem feito grandes coisas. E é por isso, seja bem-vindo ao nosso diálogo, Homem de Deus. Para começar, pedimos que o Homem de Deus se apresente a todos os amados que nos assistem neste momento. Paz e graça, amados irmãos, paz e graça a todos os nossos queridos irmãos que nos veem neste momento a partir desta plataforma digital que é o nosso Facebook, a página oficial da Igreja AD Ministério da Graça. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde e também pela oportunidade de nos trazer este lado para podermos assim junto dialogar, para podermos junto mostrarmos, para podermos junto compartilhar a graça e também aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado a todos que estão nos vendo neste momento. Pois é, agradecemos nós, é uma honra ter aqui o grande Homem de Deus. O Homem de Deus, estamos nós aqui para poder discutir algo muito importante. Gostaria de ouvirmos um pouco do Homem de Deus. Qual foi o grande desafio de se representar assim como Homem de Deus, servindo a igreja, a Ministério da Graça, desde o início? Queremos ouvir quais são as dificuldades que atravessou, problemas. Nos conta só um pouco. Amém. Muito obrigado pela questão. Dizer que grandes mesmo são os desafios. Como diz a palavra de Deus, que na terra passareis por muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem sido uma palavra que me fortalece muito em todo o caminhar que tenho percorrido junto com toda a igreja. Eu quero acreditar que os desafios existem, mas mais ou menos para como manter a igreja segundo a vontade de Deus. Amém. Isso é muito bom. E como se sente por pertencer a esta grande família? Amém. Falar de pertencer à família Ministério da Graça é falar de eu pertencer a uma causa muito justa. Ministério da Graça é uma causa justa, é uma causa que me motiva. Eu me sinto muito realizado, primeiro, porque o chamado que eu recebi da parte de Deus para fazer parte desta família, ela foi confirmada, né, no momento que eu menos esperava, no momento que eu achava que as coisas estavam a terminar para mim, no momento que eu achava que as coisas estavam mais difíceis para mim, no momento que eu achava que todos tinham me abandonado. É ali onde Deus disse: não, onde os homens estão a terminar no seu favor, do seu lado, eu, Senhor, estou consigo. Então, estar no Ministério da Graça, viver no Ministério da Graça, sentir-me presente no Ministério da Graça, eu me sinto muito feliz, confortável e pronto para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, que bom. Isso é bom de lembrar a todos aqueles que estão ligados à nossa página. Este é mesmo a página oficial da Igreja AD Ministério da Graça. Voltando ao Homem de Deus, como que foi o seu chamado para poder servir a este bom ministério? Glórias a Deus. Olha, falar do meu chamado, muitas das vezes eu tenho olhado e pensado: Deus chamou-me como Ele chamou Abraão. Eu sinto ter um chamado como o de Abraão. Abraão vivia na terra dos seus pais. Abraão vivia aos mimos dos seus pais. Abraão vivia nos cuidados dos seus pais. Mas Deus disse assim: o que eu tenho para Abraão
não vai afluir enquanto Abraão viver ou continuar em casa dos seus pais. É quando Deus aparece a Abraão e fala para Abraão, Abraão, ele pergunta, quem é o Senhor? Ele diz, eu, Senhor, te chamo. Escuta, através da sarça ardente, Deus fala com Abraão e diz para Abraão, Abraão, você precisa sair na terra dos seus pais, deixa sua parentela, pega sua esposa, vão a um lugar onde eu vou te falar. E lá você será pai das nações. Amém. Então, é neste sentido que eu percebi que Deus colocou um chamado na minha vida. Antes eu congregava num lugar onde a gente fazia tudo para dar certo, mas havia dificuldades lá. Onde nós produzíamos o máximo, fazíamos, servíamos o máximo, mas Deus não estava preparado, não estava pronto para levantar-me naquele lugar. E Ele o que fez? Ele tirou-me daquele lugar e disse, não, você não vai, eu não vou lhe usar da maneira que Ele quer te usar neste lugar. Você precisa estar do outro lado para que as coisas venham a acontecer da minha vontade. E é assim que eu sinto o meu chamado. Foi mesmo Deus colocando-me nesta posição para servi-lo, para fazer a vontade de Deus, para hoje estarmos nesta família abençoada, família unida, família de paz, família que tem um compromisso com a palavra e o Evangelho do Senhor. Que bom. Estamos mesmo muito felizes mais uma vez em receber o homem de Deus aqui na nossa página. E o homem de Deus, preparando, Deus começou a servir a este ministério. Eu quero acreditar que tens levado aí uma vida, tua família, em algum momento tens que deixar a sua família para poder servir o ministério. Às vezes em que precisa de orar, outra parte da família quer lá presente, mas o homem de Deus não tem que estar lá, tem que servir o ministério. E como é a sua vida agora e antes de estar antes de entrar a esta família que é o Ministério da Graça, tendo em conta que a família biológica está lá do outro lado, de ter presente naquela hora, sabendo que o homem de Deus não pode estar lá, tem que estar a servir o ministério. Como se sente antes e agora? Amém. Meu querido irmão, esta pergunta é muito boa, é uma pergunta muito importante. Servir a Deus é uma coisa que para algumas pessoas podem olhar como um piscar de olho, né? Você pisca, abre e fecha. Mas servir a Deus, servir a Senhor Jesus é uma responsabilidade muito grande. Não tem sido fácil assimilar os momentos, não tem sido fácil equilibrar os momentos. Eu como pastor, eu como pai de família, eu como encarregado de educação, tenho exigências, tenho direitos, tenho deveres e também tenho obrigações. Então, não tem sido uma tarefa muito fácil, mas graças a Deus tem sido possível. Primeiro, há um desafio muito grande. Quando estamos no ministério, nós precisamos saber equilibrar e também selecionar o ânimo. Não tem sido fácil, claro, porque no momento que o homem de Deus precisa estar na igreja, precisa estar com o povo de Deus, a família pode lhe precisar, o trabalho pode lhe precisar, os filhos podem precisar, a esposa pode precisar. Eu lembro uma vez que cheguei ao momento de eu entrar em conversa com a minha esposa, com a minha irmã em casa. Por quê? Porque eu senti a necessidade de resolver ou responder por um longo período na igreja. Se não estou dentro da igreja, eu estou fora, mas com assuntos da igreja. Eu saio no trabalho 17h30, tenho que correr. Por quê? Porque uma mãe está doente, porque o irmão está doente, porque alguém chamou a uma necessidade, porque há um acompanhamento familiar, tenho que correr para lá. No momento que eu vou para lá, a família está me espera. Quando eu volto de lá, já são 22, 23. Eu venho para casa, cansado, faço banho, como alguma coisa. E toda a família já está a descansar. Há vezes que eu acordo cedo, deixo a família a descansar, a dormir, e eu volto para casa tarde e eu encontro a dormir. Essas têm sido coisas muito difíceis.
Mas eu quero acreditar, ao andar do tempo, e graças a Deus, que Deus nos abençoou, não é? Com homens capacitados para poderem ajudar com o trabalho do ministério. E hoje eu quero acreditar que consigo assimilar as coisas. Pelo menos algumas coisas, tem pessoas que conseguem já ajudar a resolver, a cuidar do ministério, enquanto estou cuidando dos outros assuntos. Não tem sido fácil, né? Trabalhar nesses dois sentidos, não tem sido fácil. Olhar para a igreja, olhar para a família, é um desafio muito grande. Mas eu quero acreditar, se nós aceitamos a Jesus, nós cremos em nosso Deus Criador, então as coisas acabam sendo mais dinâmicos, nós acabamos nos familiarizar com os momentos. E Deus tem nos inspirado sabedoria de como lidar com as circunstâncias. Né? Com as circunstâncias, porque mesmo a palavra de Deus disse: se queres vir após mim, nega a si mesmo e tome a cruz de segue. Então, tomar a cruz, negar a si mesmo, é uma tarefa que requer calcular os custos e seguir para frente. A graça do progresso. A graça do progresso. Vem aí, domingo, vem participar, conta conosco. A Rádio Ministério da Graça. Estamos localizados na Mobeira, atrás da fábrica, perto da estação. Vem com sua família. A graça do progresso. A graça do progresso. A todos aquele que acaba de se conectar agora à nossa página, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Mas eu peço que você compartilhe, comente, de lembrar que a nossa tema hoje é a graça do progresso. Estamos aqui com um grande homem de Deus, um homem chamado para o seu ministério. Estamos a conversar com ele. Deixa ali a sua opinião, o que você entende por graça do progresso. Tem alguma questão, deixa nos comentários, compartilhe, gosta. Quero acreditar, Deus já está fazendo grandes coisas para si. Homem de Deus, falando da graça do progresso, o que entende pela graça do progresso? Pode nos explicar em poucas palavras o que entende de acordo com o nosso tema de hoje? Amém. Glórias a Deus. Falar da graça. A graça é tudo aquilo que nós recebemos não merecido. Amém? Falar da graça, estamos a falar de nós recebermos um favor não merecido. Nós sermos dado algo, sermos presenteado algo, sermos liberado algo que não nos merece, algo mais valioso que não nos merece. Por isso a nossa igreja, ela chama-se Igreja Ministério da Graça. Igreja Ministério da Graça. Então, essa graça que Deus, que Jesus Cristo, Ele deu ao seu povo, mesmo o povo sendo pecador, o Senhor disse que não, eu vou morrer por eles. Aleluia. Então, a morte de Jesus, Ele veio para poder nos dar vida. É por isso que Deus inspirou-nos. É um tema muito abençoado. É um tema muito abençoado. A graça do progresso. Então, a graça, falar da graça, estamos mesmo aqui, não é? Num contexto da fé que está. Refere-se ao poder de Deus que auxilia o homem a crescer espiritualmente. Que o homem precisa ter um crescimento espiritual. O homem precisa ter aquilo que ele precisa sentir que não.
desde o primeiro dia e hoje, alguma coisa mudou na minha vida. Sentir uma mudança para o melhor. Sentir que não, eu entrei aqui vazio, mas desde o dia que eu estou aqui até hoje, alguma coisa mudou. Alguma coisa acrescentou. Alguma coisa entrou na minha vida. Alguma coisa está a fluir dentro de mim. Então, esta graça que Deus deu para nós por meio de Jesus Cristo, nós precisamos progredir. Precisamos progredir, ter um avanço na vida espiritual. Então, por isso que é um tema mesmo muito, muito abençoado. Pois é, muito obrigado, homem de Deus, por ter aceito este convite, por ter nos acompanhado. Quero acreditar que o homem de Deus deixou muitas coisas, né, para poder aceitar e estar conosco aqui. Para você que nos assiste, pedimos que compartilhe, comente, deixe aí o seu comentário, escreva qualquer coisa e não se esqueça, né, de convidar amigos, vizinhos, família para poder assistir esse grande diálogo. Fazendo isso, estarás a contribuir para o crescimento do Evangelho. Voltando para o homem de Deus, o homem de Deus está querendo nos dizer que a graça é aquilo que nós não merecemos de ter, mesmo que somos pecadores, e Deus continua nos abençoando. Agradecemos por tirar as nossas dúvidas aqui, também com amados irmãos que estão conectados. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou grato por estar neste lugar, neste programa, neste diálogo. Eu também quero fazer esta missão. Progresso. A palavra progresso vem do verbo progredir, não é? Vem do verbo progredir. Progredir é crescer, avançar. Amém? É avançar. Então, se eu recebi uma graça, então tem que haver um avanço na minha vida. Tem que haver um crescimento na minha vida. Por isso que eu no princípio disse assim, a graça do progresso, este tema, ela relaciona um contexto da fé. Desculpa, senhor homem de Deus. O homem de Deus está a dizer que se hoje é chamado de Deus, então tem que haver um progresso para que essa graça comece a fluir. Então, não basta nós servir o ministério, estarmos aí a servir o nosso ministério e que não haja um crescimento. Tem que haver aí um progresso. Eu quero acreditar, o meu entender, o homem de Deus está querendo dizer assim, que tem que haver um progresso. Então, se não há um progresso, vai dizer que a graça não flui. Amém, amém. Olha só, é assim, meu querido. Todo doente que vai a um hospital, ele é só dado alta quando há melhoria. Amém? Se a pessoa não melhora a saúde, essa pessoa não está em condições para ser dado alta e ir para casa. É por isso, se eu era pecador, a Bíblia diz assim, que todos nós pecamos. Todos somos pecadores, nós todos somos pecadores. Destituídos somos da graça, da glória de quem? De Deus. Mas, pela misericórdia do Senhor, fomos dados a graça. Pela graça, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Há uma coisa, nós precisamos entender que a graça é tudo que nós merecemos. Nós merecemos uma morte por causa do pecado. O que o mundo merece é morte. Por causa da tamanha desobediência, não temos nenhuma dúvida. Se pecamos, merecemos morte. Mas pela graça, Deus disse, não vamos matar-nos. Nós não podemos matar. Jesus disse, eu vou morrer por eles. Pela graça, nós hoje estamos aqui vivos. Não merecemos estar vivos porque somos pecadores. Mas pela graça, estamos aqui. Então, se a graça foi achada em mim, alguma coisa tem que mudar. Se eu arrependi dos meus pecados, eu preciso trazer um crescimento, uma mudança na minha vida. Meus queridos irmãos, quando nós vamos perante a Jesus, nós temos que ir com expectativa de voltarmos diferentes. Nós temos que ir com expectativa de recebermos algo que venha renovar a nossa vida. Em todos os lugares onde Jesus passava,
pregavam os evangelhos, a Bíblia tem nos relatado nos livros evangelísticos que as pessoas recebiam transformações. Se não eram curados, se não recebiam milagres, recebiam a palavra, convertiam. Então, isto era uma graça que chegava nas pessoas. E o que acontecia neles? Aquelas pessoas deixavam os seus afazeres, começavam a seguir a Jesus. O deixar os seus afazeres, não estamos a dizer que chegou numa empresa, recebeu a palavra, tem que deixar de trabalhar. Não. Você precisa deixar do pecado e viver a graça, viver o ensinamento e o evangelho de Jesus. A graça do progresso. A graça do progresso. Vem aí, domingo, vem participar conosco. A Rádio Ministério da Graça. Estamos localizados na Mobeira, atrás da fábrica, perto da estação. Vem com sua família. A graça do progresso. A graça do progresso. E estamos a falar aqui do nível. Como podemos distinguir, saber que aquele homem de Deus está num nível maior, um nível em que está difere com adiante? Como podemos distinguir que o nível em que o homem está difere com aquele que ele era antes, nesse caso? Como podemos diferenciar? Amém. Boa pergunta. Meu querido irmão, há duas vertentes para nós explicarmos o ver a subida do nível. Como diz a palavra de Deus, ao Provérbios, diz assim: os pensamentos, ou o pensamento de Deus não é igual ao pensamento dos homens. Nós podemos olhar para alguém e dizer assim: uau, aquele irmão está num nível top. Mas para Deus não estar no nível que nós achamos que ele esteja. Mas o melhor, ou a melhor maneira de nós distinguirmos o nível, o crescimento espiritual, está dentro de si mesmo. A sua comunhão com Cristo, a sua maneira, a sua intimidade com Deus. Como você se comunica com Deus? Como tem sido sua relação espiritual com Deus? Isso faz te entender que você está no outro nível. Isso faz com que as pessoas vejam que você está no outro nível. A confiança, a entrega, a determinação, o amor acima de todas as coisas. Muito obrigado, homem de Deus. Só para poder terminar, o que tem para outras pessoas para conhecer a graça? Amém. Primeiramente, para eu terminar, dizer assim, para outras pessoas, para outros irmãos, os que estão nos assistindo, os que estão nos vendo agora, meus queridos irmãos, estamos a viver um momento muito difícil. Estamos a viver os princípios, né, da dor, onde as coisas estão a acontecer, estão acelerados demais. Os acontecimentos proféticos estão acelerados demais. Eu convido ao meu querido irmão que não olhe a denominação, não procure a igreja certa. Se conserte você mesmo com Cristo. Porque se você procurar a igreja certa para você congregar, eu quero acreditar, vai acabar o seu tempo a andar de igreja em igreja, congregação em congregação. Eu quero acreditar, procure consertar o teu coração, o seu entendimento, a sua vida, o seu espírito com Jesus. Arrependa-se dos maus caminhos, converta o teu coração, desvia-se do mal, e você precisa tomar a decisão de servir a Cristo no espírito e na verdade. A graça de Deus vai tomar conta de si.
a mão de Deus vai tomar conta de si. A presença de Deus vai iluminar a sua vida. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas malfeitoras, Deus vai levantar você para poder salvar, ajudar e também despertar os que estão perdidos no meio disso. Então, uma coisa que eu digo, vamos orar, vamos servir, vamos adorar e também vamos entregar a nossa vida com sinceridade, com seriedade a Cristo, porque a Bíblia diz que o Senhor procura quem lhe adora no Espírito e em verdade. Então, se nós levarmos tudo nas brincadeiras, levarmos tudo como passatempo, levarmos tudo como um vestimenta, que hoje vou vestir isto, amanhã vou vestir aquilo, então estaremos perdendo tempo. E quando o noivo chegar, vamos descobrir que o nosso candeeiro, a nossa lamparina está sem azeite de resina. Então o meu convite é dizer assim: procure uma congregação mais próxima de si. Se queres conhecer o Ministério da Graça, também está mesmo convidado para o culto deste domingo, que será uma bênção estar nesta casa dos favores, estar neste lugar. E eu quero acreditar que Deus virá te abençoar. Deus, cada domingo traz uma novidade, cada domingo uma revelação, cada domingo Deus, Ele abre os céus para os seus filhos, abre os céus para aqueles seus escolhidos, abre os céus para aqueles que são seus separados neste mundo. Escutando isto, eu quero acreditar que você é um abençoado. Se essa palavra está chegar a si, que Deus te abençoe, que Deus te cuide, que Deus te direcione. Você que é homem de Deus, você que é servo, você que é serva, você que ainda não tomou uma decisão, tome esta decisão ainda hoje. Há tempo, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. E para não também esquecer, eu também quero dizer assim: o Senhor está de mãos abertas e está a bater na porta da sua casa para cear consigo. Amém. Muito obrigado, grande homem de Deus, pelos conselhos. Este é o mesmo nosso diálogo. Seja abençoado você que está nos assistir. Pedimos que compartilhe. Essa é a nossa página oficial da igreja. Na verdade, muito obrigado. Que Deus abençoe. Para poder terminar, o homem de Deus, queres deixar saudações para alguém? Tenha cuidado. Amém, amém. Primeiramente, eu quero saudar a todos os que nos veem mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui, falar da vida do Ministério da Graça. E também eu quero saudar a minha querida esposa, minha mãe, a mulher mais atenciosa, ela que tem cuidado, né, de mim de uma maneira muito direta, em todos os momentos está ao meu lado. Um beijinho para ela, dizer que eu amo muito ela, que Deus venha abençoar ela, que continue, seja essa mulher visionária, seja essa mulher virtuosa ao meu lado. Também eu quero saudar ao pastor Ronaldo Nascimento, pastor presidente deste ministério, que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a toda a direção em Nova York, também abençoar a pastora Linda Nascimento e todos os amados irmãos, amado Anísio, amada Carla, o departamento de missões, que Deus vos abençoe. Nós por este lado eu quero também saudar a direção do Ministério da Graça, a direção que nos suporta, que nos apoia, que está sempre de cabeça erguida, e dizer assim: muito obrigado a todos, né, dos mais pequenos até os mais velhos, aqueles que dão o seu tempo, o seu rico tempo para estarem no culto, para poder ouvir o que Deus tem preparado. E eu quero acreditar que todos os que trabalham tem sempre uma recompensa. A sua recompensa vai chegar, não vai tardar. Deus vai dar a sua recompensa. E também eu quero agradecer a Deus, né, por todos que estão inseridos neste programa, os que organizaram este evento, este debate, este diálogo. Que Deus venha abençoar, que venha ter muitos frutos em nome de Jesus. Como diz a palavra de Deus, pregai o evangelho dentro e fora do templo. Há muitas pessoas que não conseguem chegar ao Ministério da Graça por causa da distância, por causa das localizações, não é? Por causa de horário, fuso horário. Eu quero acreditar que com este programa nós poderemos alcançar mais vidas. Eu estou muito grato. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe a vocês. Assim chegamos no final do nosso diálogo com o nosso homem de Deus. Dizer até o próximo encontro. Deus abençoe a vocês. Shalom.